fomos conduzidos pela palavra em reflexões extremamente profundas e necessárias. Aprendemos com a primeira carta de Pedro, capítulo 2, que somos pedras vivas chamadas a formar uma casa espiritual. Refletimos em Tiago 3 sobre como a língua pode ser um cimento para unificar todas as coisas ou um veneno para matar. Em Isaías 43, descobrimos que somos chamados pelo nome e guardados pelo fogo. Em Provérbios 27, vimos como a forja das amizades molda o nosso caráter, como é importante ter um bom amigo. Em Filemão, celebramos que em Cristo até as pessoas mais inúteis recebem uma segunda chance. Em João 15, texto clássico da videira verdadeira, entendemos que é o Deus Pai, Ele que poda, Ele é o dono da videira, com autoridade para podar o quanto Ele quiser, com o objetivo de que a videira floresça ainda mais. Em Ezequiel 37, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, vimos que o Espírito vivifica os ossos secos e continua nos chamando a viver uma unidade completamente superior à unidade que a gente está acostumado, uma unidade espiritual. Cada uma dessas mensagens foi um chamado urgente para sermos mais do que frequentadores de culto, mais do que parte de um clube chamado igreja. Sermos povo de Deus, pertencentes sim a Deus, mas também pertencentes uns aos outros, participantes ativos da missão que Cristo está realizando nesse lugar. Hoje de manhã, refletimos sobre como o orgulho, a inveja e a murmuração podem corroer os relacionamentos e como isso pode impactar comunidades inteiras. Vimos que quando o coração começa a se endurecer, eu e você ficamos cegos para o que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história, e acabamos nos afastando da vontade de Deus por pura cegueira. Mas também vimos que a restauração que vem de Deus é capaz de curar, reconduzir, transformar até aqueles que pareciam mais perdidos, com as maldições mais tenebrosas, recebem novidade de vida em Jesus. Agora à noite, somos desafiados a dar um passo mais adiante. Se a restauração é possível, então como ela de fato pode se manifestar na vida da nossa igreja? O que acontece de fato, de verdade, quando o Espírito Santo não apenas transforma indivíduos, mas também move uma comunidade de fé? O que acontece? O que muda? É isso que nós vamos descobrir olhando para o texto de Atos 2, e você já pode abrir a sua Bíblia aí. A descrição da primeira igreja cristã, nascida lá do Pentecostes. Porque o Evangelho não vai criar apenas indivíduos salvos, mas uma nova sociedade, um novo povo que vive o já e o ainda não do reino de Deus. Já porque nós já somos salvos, redimidos, transformados, mas ainda não somos perfeitos, porque ainda não desfrutamos da plenitude da glória eterna do nosso Senhor. E é nesse período de tensão que precisamos de algo que nos sustente, que nos mantenha limpos, em meio a tanta sujeira e corrupção desse mundo em que vivemos. E o que nos mantém dessa forma? O Evangelho. Olha só, a voz fica até mais celestial. É o Evangelho que nos sustenta. É o Evangelho que nos redime, que nos transforma, que nos insere nessa nova família. Logo, o Evangelho é sim algo pessoal, mas nunca algo individualista. Ele nos chama para pertencer, e esse pertencimento se expressa em comunhão, partilha, discipulado e missão. E como precisamos redescobrir isso hoje, irmãos? Como isso é relevante? Vivemos em um tempo em que a fé muitas vezes vira uma fé privatizada, reduzido a sentimentos pessoais. Se eu sinto Deus, o culto é bom. Não sinto Deus, o culto é ruim. O louvor foi muito bom hoje, então Deus estava aqui. O louvor não me agradou, não é nem que o louvor foi ruim, o louvor não me agradou, não foi o worship que meu coração queria.
Não foi uma música mais antiga, porque a gente precisa de música mais antiga. Aí a gente trata como se Deus não fosse presente. Mas Atos 2 nos mostra algo muito maior do que tudo isso. O cristianismo é uma fé que necessariamente cria família, uma espiritualidade que gera comunhão, vida em comunidade. É interessante perceber que o público original lá de Atos era muito parecido com o nosso público aqui hoje. Famílias que buscavam sentido, pessoas idosas que tinham visto as tradições judaicas se enfraquecerem, jovens cheios de expectativa, mas também cheios de dúvida. Será que isso realmente é assim? Gente comum, tentando encontrar esperança em meio ao mundo verdadeiramente em crise. E quando o Espírito desce e faz ali a manifestação, todos passaram a viver algo radicalmente novo, uma vida de fé que não era mais uma fé pessoal, solitária, mas uma vida de fé compartilhada. Hoje à noite, aqui, com famílias reunidas e de gerações que se encontram, olhar ao nosso redor aí, quantas gerações diferentes, somos chamados a olhar para essa descrição e perguntar: será que vivemos como a comunidade dos que creem no Senhor? Será que os nossos lares, nossas famílias e a nossa igreja reflete esse modelo? O texto de Atos 2 não é apenas um retrato histórico, irmãos, é um espelho de cada um de nós. Ele mostra o que Deus pode fazer como uma comunidade inteira entende e decide viver a sua vida centrada no Evangelho. Agora sim, vamos ao texto. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Isso, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, esse texto de Atos 2 é como uma espécie de janela aberta para vermos o que acontece quando o Evangelho não apenas transforma o coração das pessoas, mas cria uma nova realidade coletiva. A comunidade que nasceu no Pentecostes não era apenas um grupo de pessoas que tinham crenças parecidas, mas era uma verdadeira família formada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, esse foi o texto perfeito para encerrar essa nossa série de mensagens. Por isso, prepara-se para anotar, para a gente poder conversar na nossa quarta-feira. O título dessa pregação é: Quando o Evangelho cria família. Quando o Evangelho cria família. Porque é exatamente isso que o Evangelho faz. Ele pega pessoas diferentes, sozinhas, desconectadas, vindas com as suas histórias mais distintas, com os temperamentos mais variados e até vivendo conflito dentro dos seus lares ali, dentro dos seus próprios corações. Como a gente viu hoje, quando a gente olhou para o texto de Números 12, né? Orgulho, inveja e murmuração que vão destruindo tudo dentro do povo de Deus, dentro da família de Moisés. E aí Deus pega tudo isso e transforma em um só corpo, uma só casa, uma só família. O Evangelho não nos chama apenas a crer em Jesus, mas de fato pertencer a uma comunidade, que é reflexo do próprio amor de Deus. Nosso DNA como igreja expressa isso com clareza. Você se lembra dele?
Somos uma comunidade de discípulos que ama o Evangelho, persevera na missão, compartilha esperança e transforma a realidade local por meio dos nossos relacionamentos para a glória de Deus e expansão do seu reino. É isso, é exatamente isso que vemos encarnado nesse texto. Palavra, comunhão, partilha, louvor, tudo isso vivido através dos relacionamentos, tudo isso vivido como se fôssemos família. Mas antes de avançar, precisamos reconhecer sim que esse chamado não é tão simples quanto parece. Não é para a gente simplesmente maquiar que é família e fingir que está tudo bem. Pertencer exige abrir mão do isolamento, abrir mão do nosso orgulho próprio, abrir mão do egoísmo. E ao mesmo tempo, é nessa entrega que experimentamos a alegria e a força que só o Espírito pode promover no nosso coração. Por isso, o primeiro ponto que precisamos refletir nessa noite é, puxa aí para anotar, uma família de fé se sustenta na palavra. A igreja primitiva não começa, irmãos, isso é muito importante, a igreja primitiva, ela não começa com festa, ela não começa com programação, ela não começa grande evento de lançamento da nova igreja que vai abalar o mundo. Ela começa com homens e mulheres devotados àquilo que Jesus tinha ensinado. Essa é a base que transforma multidões. Pega homens e mulheres dos mais diferentes e transforma em uma família. Por isso, ponto 1 é, uma família da fé se sustenta na palavra. O nosso texto começa dizendo no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa definitivamente não é uma frase genérica, ou só uma frase de impacto ali, é a fundação da nova família da fé. Antes da comunhão, antes da partilha, antes até do louvor, vinha que a necessidade de ensino dos apóstolos, vinha a palavra. A igreja só se torna família verdadeira quando se reúne em torno da voz do Senhor, em torno da palavra do Senhor. E o que significa esse ensino dos apóstolos? Definitivamente não era um currículo teológico, não era um currículo elaborado, ou uma série de conferências que você tinha que ir, tipo esses jogos que a gente vai até Pedro, faz uma missão e aí você ganha ali, liberado o selo de Pedro, aí você vai até Paulo, faz uma missão e recebe outro selo liberado. Não é isso. Era a transmissão viva daquilo que Jesus havia ensinado para eles. Os apóstolos eram essas testemunhas de vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E agora eles eram os responsáveis por passar isso adiante para outras pessoas, essa verdade que salva e molda vidas. A palavra era o eixo da fé. E não as opiniões de cada um, o desejo de cada um, ou ainda tradições culturais, não era nada disso. Aqui está a primeira lição: sem a palavra não existe igreja. Se não tem pregação da palavra, não tem igreja. Pode-se ter organização, música, ministério e até crescimento numérico, né? Que é algo que as pessoas estão crescendo, então é de Deus. Mas sem fundamento da Escritura, tudo vai ruir mais cedo ou mais tarde. Jesus mesmo é quem diz lá em Mateus capítulo 7, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso é, estamos falando da palavra que sustenta, ela não apenas nos informa sobre como a gente deve ser, sobre como a gente deve escolher, como a gente deve viver, ela nos sustenta de fato. A palavra usada aqui em Atos 2:42 para se dedicavam, tem a ideia exata de perseverança contínua. Não era algo casual, não era algo transitório, mas era uma questão de prioridade diária. Eles não apenas escutavam a palavra, eles se alimentavam da palavra.
como Jesus declara: nem só de pão viverá o homem, mas de quê, irmãos? De toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o alimento para a nossa fé, é lâmpada para os nossos pés, é espada contra as tentações, é dela, da palavra de Deus, que vem a segurança para enfrentar os tempos mais difíceis. Foi assim que a primeira igreja sobreviveu às perseguições. Não foi estratégia humana, não foi visão de marketing. Foi nada mais, nada menos do que o bom, velho e puro evangelho sendo pregado e ensinado pelos apóstolos. Quantas famílias cristãs hoje estão fragilizadas porque trocam a palavra por conselhos, conselho da internet, conselho que deu certo na vida de fulano e de ciclano, ou ainda preferem dar mais atenção à notícia, à novela, à série, ao dorama, do que aos próprios ensinos de Jesus Cristo. Quantas igrejas, inclusive nós mesmos, corremos o risco de valorizar mais programações do que a exposição da palavra. Por isso, no nosso DNA, reforçamos que amamos o quê? O Evangelho. E amar o Evangelho é amar a palavra que nos foi dada, a mensagem que nos foi entregue. Se quisermos ser uma comunidade que de fato pertence uns aos outros, precisamos nos sustentar na mesma verdade, ouvindo a mesma voz, bebendo da mesma fonte. É a palavra que quebra qualquer barreira cultural, qualquer barreira geracional ou de qualquer outra coisa. No Pentecostes, pessoas de várias nações ouviram a mesma mensagem e foram unidos em uma única fé. Hoje é a mesma palavra que nos une, das mais diversas idades aqui. Todos aprendemos juntos a viver o Evangelho. Por isso esse ponto é tão relevante. A família da fé não nasce de afinidade, não nasce da gente gostar das mesmas coisas, mas da palavra, do vínculo estabelecido pela palavra. Não somos família porque gostamos das mesmas músicas ou porque temos tradições parecidas. Somos família porque ouvimos e obedecemos ao mesmo Senhor, mesmo pensando diferente. Se a palavra é o alicerce que nos sustenta, a comunhão passa a ser expressão dessa vida prática, porque a palavra que recebemos, de fato, transforma o nosso coração, nos levando a partilhar a mesa, dividir o pão, nos levando a andar lado a lado com alguém que está com mais dor do que eu. Aquele dia que a gente está com dor, não está nem se aguentando em pé, mas você olha para o lado e o outro está precisando mais ainda que você. O que você faz? Estende o braço e vamos junto. Por isso, nosso segundo ponto é: uma família da fé se fortalece na comunhão. Uma família da fé se fortalece na comunhão. O texto segue dizendo: eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui Lucas usa a palavra grega que a gente adora na igreja. Tem música, tem ministério, tem tudo. Quem aqui nunca ouviu a palavra koinonia? É essa palavra que está lá no original, que vai muito além da gente bater papo com alguém, muito além de tomar um café depois do culto, muito além de tudo que a gente tem chamado de comunhão. Koinonia significa uma participação ativa na vida do outro, uma partilha de vida honesta, é uma unidade profunda em torno da figura de Jesus Cristo. Na igreja primitiva, comunhão não era baseada em eventos e encontros da igreja, mas era o próprio estilo de vida da igreja. Eles dividiam tudo, irmãos. Dividiam refeição, recurso, lágrimas, alegrias. Dividiam suas orações. Isso é confirmado no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma comunidade que dizia na prática: o que é meu é seu, e o que é seu é meu, porque tudo é de Cristo primeiro. Essa visão confronta o nosso individualismo moderno. Hoje muitas vezes pensamos a fé unicamente privatizada. Eu e Deus, o que importa é que Deus conhece meu coração. Não fiz por maldade,
então está tudo bem, está tudo certo. Ah, ficou chateadinho? O problema é seu. Se continuar assim, você vai para o inferno. A gente ainda consegue meter essa. Mas em Cristo, irmãos, somos chamados a viver uns com os outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Sem isso, não existe cristianismo bíblico. Você está se valendo de princípios cristãos, mas está deixando passar o essencial. Porém, comunhão não é uniformidade, mas é unidade, exatamente como a gente falou no domingo passado. Um equívoco comum é pensar que comunhão significa que todo mundo agora anda igual. Nós andamos iguais, nós andamos iguais. Como é que é? Para um lado, para o outro, para frente e para trás. Nós andamos iguais. Não é isso. Um equívoco comum é pensar exatamente isso, que a gente tem que agir igual, falar igual, viver igual, todo mundo vir com a mesma roupa e ser muito legal, todo mundo, aí isso aí sabe o que é? Encontro anual dos Minions. Aí sim, mas isso não é ser igreja. Como lembramos hoje pela manhã, lá no texto de Números de novo, a diversidade de personalidades pode sim, irmãos, gerar orgulho, inveja e murmuração. Porém, o que esse texto de agora à noite está nos dizendo em Atos 2, é que o Espírito transforma essa diversidade em unidade. Isso se conecta com o que a gente tem trabalhado na EBD, que a gente falou no domingo passado e no domingo retrasado. Unidade no essencial e diversidade no não essencial. E o amor entra onde? Em todas as coisas. Em todas as coisas, ou seja, não precisamos ser clones uns dos outros. Você não precisa abandonar o Botafogo, viu, pastor Paulo? Você pode continuar botafoguense, afinal de está fazendo 4-1, ganhou uma vez na vida, né? Coitado, celebra mesmo, fica feliz mesmo, tá certo. Você pode seguir com as suas escolhas, desde que elas não entrem em conflito com a fé. Ser família é justamente conviver com as diferenças. E ainda assim, irmãos, sermos capazes de permanecer juntos, porque temos o mesmo Senhor sobre nós. Quantas vezes, irmãos, a gente confunde comunhão com programação? Ah, não, eu estou em comunhão com os irmãos. Ah, é? Tá? Vou em todos os cultos. E qual é o nome de algum irmão lá da sua igreja? Ah, deve ter algum João lá. Achamos que estamos vivendo coinonia porque temos cultos cheios, ou porque fizemos um almoço e veio bastante gente na igreja. Mas comunhão de verdade não se mede por evento, se mede por vínculo. Quantas vezes, e aqui eu quero que você pense com sinceridade, tá? Pense refletindo no seu coração, quantas vezes você orou, não por alguém, mas com alguém daqui da igreja, fora do momento de culto, fora do domingo? Quantas vezes você abriu a sua casa, ou foi abençoado pela visita de alguém na sua casa, sem ter marcado, simplesmente porque Deus propiciou a oportunidade, e aí você foi lá, entrou, conversou, orou e viveu a comunhão? Quantas vezes deixamos de lado o nosso interesse pessoal para abraçar um outro irmão ou irmã que está precisando? Esse é o tipo de comunhão que fortalece a fé, nos tira da nossa mesmice, dos nossos pensamentos, porque quando caminhamos juntos, suportamos melhor qualquer dor que esse mundo possa promover. Quando caminhamos juntos, celebramos com mais alegria as vitórias. Quando caminhamos juntos, permanecemos mais firmes no meio de toda e qualquer pressão que a vida possa nos fazer. E de novo, não tinha como eu não citar o nosso DNA. Somos uma comunidade de discípulos que amam o Evangelho, perseveram na missão, compartilham esperança e transformam a realidade local por meio dos nossos relacionamentos. Ou seja, a comunhão não é um fim em si mesmo, mas um meio para que o Evangelho seja visível. Não adianta você ser o melhor pai possível aqui no domingo, se na sua casa você for o pior exemplo de homem.
Não adianta você ser o marido mais... Abre a porta para a esposa, né? Por favor, minha flor, né? Oh, minha flor amada. E quando chega em casa, mete o braço na mulher. Não adianta, irmão. Eu lembrava isso ainda ontem, né? Eu cresci numa época que a nossa igreja fazia encontros de pastores, presbíteros e as famílias dos pastores e presbíteros. Quantos dos meus amigos, filhos de outros pastores, filhos de grandes líderes da fé, tão distantes do evangelho? Porque os pais conseguiram dedicar muito amor e atenção à igreja, mas se esqueceram da própria casa. O mundo reconhece quando Cristo realmente faz a diferença na nossa vida. Aonde? Não só no momento do culto aqui, mas no nosso culto do lado de fora. Quando a gente vive como família do lado de fora. E tudo isso nos leva ao clímax da experiência da igreja primitiva. A comunhão enraizada na palavra transborda em adoração, transborda em vida que glorifica a Deus. Por isso, o nosso terceiro ponto nessa noite é: uma família da fé floresce em adoração e testemunho. Uma família da fé floresce em adoração e testemunho. O texto diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo ao redor, mesmo as pessoas de outros povos e outras religiões. E o que o texto nos leva a entender plenamente é: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui vemos a culminação de uma vida realmente expressa com fé, palavra em comunhão que desembocam em louvor e testemunho ao Senhor. Eles não eram perfeitos, definitivamente não, tanto que quando a gente vai olhar para as cartas que são escritas por Paulo, são sempre advertindo a igreja de vários pequenos erros e às vezes grandes erros que estavam acontecendo. Mas essa comunidade não louvava porque tinha uma equipe de louvor talentosa, ou porque o culto era perfeitamente programado, ou porque começou exatamente às 18h30 e terminou exatamente às 8h. Eles louvavam porque Cristo estava no centro de tudo que era feito. Louvor aqui não é estilo musical, mas é um coração que vai vibrando diante da obra de Deus. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de viver no meu período do seminário, uma experiência que me chocou. Eu era de uma equipe de louvor incrível, estava super feliz na equipe de louvor que eu estava. Nós fazíamos divisões de vozes, era impactante, era um negócio muito maneiro. E aí Deus me levou para uma realidade, uma igreja que Jesus Cristo, se o violão tocava em dó, o teclado tocava em ré e a igreja cantava em lá. E cada um cantava do seu jeito. E o primeiro momento de louvor que eu vivi naquela igreja, sabe quando você fecha os olhos para começar a louvar e você fala no seu coração assim: Deus me ajuda porque está difícil. Quando entrou as vozes eu falei: meu Senhor do céu. Era tenebroso, irmãos. E então, algo começou a me surpreender. Era tenebroso mesmo. A harmonia montada ali estava muito difícil de acompanhar. Enquanto alguém que gosta de música, apertava, arranhava a minha alma, aquele barulho, né, de arranhando no quadro assim. Só que aí eu olhei para a igreja. Era uma igreja pequena, devia ter umas 20 pessoas, 30 pessoas. Não tinha um, da criança ao idoso, que não tivesse de olhos fechados com as mãos para o céu, louvando ao Senhor. Isso é louvor que brota realmente do que Deus está fazendo no lugar. É a resposta natural de quem experimentou a graça divina. Isso porque o Evangelho também cria uma nova identidade comunitária. Não somos apenas indivíduos que foram salvos, mas um povo redimido que adora junto, do jeito que dá para adorar.
A adoração é, portanto, a respiração de uma família no Espírito. É algo que flui. Note que, quando a gente fala de comunidade primitiva, não precisava que nenhuma estratégia de marketing fosse aplicada para a igreja crescer. Os apóstolos faziam, não, vamos fazer umas faixas maneiras, vamos botar uma divulgação lá nas redes sociais. Não era nada disso, nada disso. O próprio texto deixa claro que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso significa que eles não eram apenas crentes passivos ali na sociedade, mas que de fato eles entendiam a importância de viver o Evangelho na vida cotidiana. Uma vida com amor, generosidade, louvor, e por si só, todas essas coisas representavam um maior e mais poderoso testemunho. A lógica é clara: quem é transformado pelo Evangelho não consegue esconder o que recebeu de Deus. A fé comunitária precisa transbordar para fora, e isso significa que quem está do lado de fora precisa ver quem nós somos, precisa perceber de quem nós somos. Esse é o ponto crucial. Não se trata de louvar por emoção, nem de testemunhar por ativismo. Hoje sairemos com camisa, Igreja Presbiteriana Esperança, a melhor igreja do Brasil. Não é isso. Trata-se de viver em torno da obra gloriosa de Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira da qual brotam frutos. Ele é o centro do nosso culto, a razão da nossa comunhão, a motivação que eu e você temos para servir. É por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, lá em capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, versículos 16 e 17: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria. Cantem salmos, cantem hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus. E tudo o que fizerem, seja tudo em nome do Senhor Jesus. Louvor e testemunho não são departamentos da igreja. Não são, irmãos. São modos de viver quando Cristo realmente governa tudo na nossa vida. Quando a igreja canta com alegria, mesmo em meio a sofrimento, o mundo percebe que há uma esperança diferente ali. Quando as famílias compartilham refeições, visitam enfermos, cuidam uns dos outros, o mundo vê o Evangelho encarnado. Um Evangelho não só de cumprir agenda. Quando irmãos servem uns aos outros sem buscar reconhecimento nenhum, o nome de Cristo é exaltado. Esse é o tipo de testemunho que gera atração verdadeira. Não porque vendemos bem o que fazemos na nossa igreja, não porque vendemos bem um produto, mas porque encarnamos a vida do próprio Cristo na nossa história. Irmãos, a pergunta que fica, ela é urgente e precisa ser respondida. O que você tem transbordado? O que as pessoas veem quando olham para a sua vida? Será que a nossa adoração expressa a alegria de quem foi alcançado pelo Evangelho? Ou apenas mais um crente que vai lá na igreja, cumpre o ritual e volta e vive a mesma vida? Será que o nosso testemunho tem mostrado a vida de Cristo para as pessoas? Ou só as nossas opiniões pessoais? Como eu falei de manhã, pessoas que entendem que Jesus Cristo está ou num tipo de música, ou numa ideologia política, ou numa proposta de governo, ou em alguma coisa, sendo que nenhuma dessas coisas representa a integralidade do Evangelho. Ou ainda, será que a nossa igreja de fato está respirando o louvor? Será que de fato a gente está exalando o testemunho? Ou apenas mantendo o programa de funcionamento, mantendo uma rotina? Se quisermos ser uma igreja que floresce em adoração, uma igreja que floresce em testemunho vivo de quem Jesus é, precisamos voltar ao centro de tudo. E o que é o centro de tudo? Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Isso nos leva a gerar, a viver, a caminhar como uma família. A comunidade primitiva nos mostra o caminho para isso. Eles se alimentavam da palavra, mas não era só isso. Eles viviam em profunda comunhão, conectados ali com tudo que eles eram, tudo que eles tinham. E tudo isso conduzia a uma vida de louvor autêntico,
de testemunho poderoso para as outras pessoas. Esse é o retrato de uma igreja que pertence a Jesus Cristo. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja centrada no Evangelho. E aqui voltamos àquela mesma frase tão repetida e que faz tanto sentido: unidade no essencial, diversidade no não essencial, e em todas as coisas, a aplicação do amor de Deus. Ser unido não é sermos iguais, não é pensarmos todos da mesma forma sobre tudo, é sermos um só corpo, centrados em Cristo, respirando louvor e, acima de tudo, transbordando em testemunho. Vamos então à pergunta final? Preparado para a pergunta final? Não, essa não foi a pergunta final, é a próxima, né? É essa pergunta aqui que eu quero que você reflita até quarta-feira. A pergunta para você é: será que o Evangelho tem criado em nós uma família? Será? E se não, será que estamos dispostos a dar esse passo hoje, de abrir o coração para adorar de verdade, de viver como testemunha viva de Cristo? Meu irmão, minha irmã, pode ser que sua vida acabe hoje, pode ser que você ainda viva mais 100 anos, ou com a tecnologia avançando e os nanorobôs aí cuidando de dentro do corpo, você consiga viver muitos anos ainda. Mas independente disso, quanto mais tempo você vai esperar para experimentar a vida que o Evangelho nos chama a viver? Que à luz desse texto, sob o agir desse mesmo Espírito Santo, você entenda a importância de experimentar esse fluxo natural do Evangelho através das nossas relações, nos transformando em uma verdadeira e sólida família da fé, uma família que importa, que se importa e que participa. E assim, irmãos, é assim que encerramos hoje essa série. Não porque, de fato, nos tornamos mestres em viver o pertencimento. Agora, como especialistas do pertencimento, vamos viver como uma igreja perfeita. Não, mas porque fomos lembrados, domingo após domingo, das verdades centrais que sustentam nossa identidade como povo de Deus. Aprendemos que pertencemos porque fomos chamados pelo nome, alcançados pela graça, moldados para forjar outras pessoas e sermos forjados pelas nossas amizades, restaurados da nossa inutilidade anterior. Somos podados para frutificar, convertidos para sermos corpo, vivificados pelo Espírito e unidos em Cristo. Agora, o desafio não é apenas guardar esses ensinamentos como lembrança nos nossos corações de uma série que foi muito boa, mas de fato levarmos para a nossa vida do lado de fora, expressarmos tudo que a gente tem aprendido com as nossas famílias, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida privada, mas também na nossa vida pública. Se pertencer é viver como corpo, então é tempo de praticar o que a gente ouviu. É tempo de amar mais, servir mais, perdoar mais, caminhar mais junto do que a gente tem caminhado. O Senhor já nos mostrou o caminho de viver tudo isso, irmãos. Agora cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, de fato, seguir em obediência, para colher frutos de obediência. Certos de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia final. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Evangelho não nos deixa isolados nesse mundo, mas de fato nos reúne como famílias em Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que hoje nos lembrou que a verdade que vem da Tua vida, Senhor, que foi derramada em nosso favor naquela cruz, é a vida, Senhor, que nos permite viver a verdadeira comunhão, que nos leva, Senhor, a descobrir esse glorioso dom do Teu Espírito, e isso nos leva, Senhor, a viver uma vida de louvor e de testemunho, que são frutos, Senhor, da Tua presença no nosso meio. Pedimos perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes em que temos vivido mais como indivíduos dispersos do que como um corpo, como um povo Teu reunido nesse lugar. Pelas vezes em que, de fato, preferimos
programações e coisas, Senhor, que nem são relevantes para a nossa eternidade, e sacrificamos relacionamentos, sacrificamos pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós. Hoje, Senhor, no poder do agir do Teu Santo Espírito no nosso meio, rogamos que o Senhor sopre sobre nós mais uma vez. Dá-nos, Senhor, a alegria, a cada louvor ao Teu nome. Dá-nos, Senhor, coragem de sermos testemunhas Tuas. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos família de verdade, conectados, se importando uns com os outros, Senhor. Que os mais velhos encontrem, sim, propósito em ensinar, muito mais do que em ficar criticando. Que os mais novos encontrem segurança em pertencer, em confiar, em compartilhar. E que todos nós juntos experimentemos a beleza de sermos um só corpo no Senhor. Senhor, e para aqueles que ainda vivem de forma defensiva, tentando pelo seu jeito, na sua força, longe, divididos, e que nunca tenham vivido ainda a experiência gloriosa, Senhor, dessa unidade. Senhor, nós rogamos que o Senhor abra as portas desses corações. Que hoje, Senhor, cada um deles renda a vida ao Senhor. Que encontrem no Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, um lar espiritual de verdade, uma família gloriosa em Jesus Cristo, Senhor. Faz de nós, Senhor, essa comunidade que ama o Evangelho. Faz em nós, Senhor, essa comunidade capaz de perseverar na Tua missão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que mais do que difamar, mais do que murmurar, leva-nos a uma vida de compartilhar a esperança verdadeira. Transforma a nossa realidade local, Senhor. Transforma os lugares por onde a gente passa. Transforma, Senhor, as pessoas com quem a gente se relaciona. Transforma tudo isso, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, mas através de cada um dos nossos relacionamentos, através das nossas vidas, Senhor. Usa a nossa vida para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, é no nome de Jesus que oramos. A videira verdadeira, o pleno Senhor, aquele que pagou o preço e que nos leva a viver uma vida de sustento no Senhor a cada dia. No nome dele oramos. Amém.